Glória a Deus. Eu tenho essa alegria quem já conhece Jesus, né, irmãos? E nós conhecemos, né? Jesus, ele é o autor e consumador na nossa fé. E é ele que está aqui nessa noite aqui para nos abençoar, para poder falar conosco, porque a palavra não é nossa, a palavra é dele, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Aleluia. Amém. Tem um irmãozinho dando um tchau para nós lá. Vem para a igreja, né, irmão? Mas amém, né? Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria muito grande estar na casa do Senhor. Eu creio que você veio nessa noite aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que você veio buscar uma resposta de Deus. Eu creio que você veio aqui para que Deus venha falar em teu coração, porque é isso que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia fala que é Deus que abre o coração do homem e coloca a palavra dele lá dentro, né, para que nós possamos entender os planos do Senhor. Amém? Então eu quero que você pegue a tua Bíblia, Salmo 108, a partir do primeiro versículo. Amém? Então o salmista começa falando assim, ó: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graça entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Aí Deus vai falar: disse Deus, na sua santidade exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei as minhas sandálias. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós te pedimos, Pai. Fala conosco, Senhor. Oh, meu Deus, através desta palavra, que o Espírito Santo, Pai, venha testificar em nosso coração, Senhor, a Tua vontade, Pai. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós te pedimos, Senhor. Derrama a Tua glória neste lugar, Senhor. Fala em cada coração, Senhor. Que todo mal agora venha cair por terra, Pai. Que toda seta do inimigo, meu Deus, que toda dúvida, que toda incredulidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que todo espírito de murmuração, Senhor, seja destruído, Pai, das nossas vidas, Pai. Pois assim nós oramos e assim nós te pedimos, Senhor. Fala conosco, Pai. Amém
e graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Irmãos, eu li essa mensagem logo de manhã e Deus tocou no meu coração de poder estar trazendo para a igreja essa mensagem, porque você viu que aqui o servo, o salmista, ele começa falando para Deus o que ele faria para Deus, né? Porque ele sabia quem era Deus na vida dele, né? Davi sabia, o salmista aqui é o rei Davi. Então ele faz esse salmo e Deus fala com ele através desse salmo. Porque muitas vezes a gente não prestamos atenção, mas os salmos, quando Davi fazia os salmos, você pode ver que Davi falava e Deus falava, né? Então eu creio que nas madrugadas que Davi estava ali cuidando das ovelhas, né, cantando, que nem ele fala aqui, ó, despertai saltério e harpa, quer acordar a alva. Então quando ele fala esse versículo é porque era alta madrugada, né, a alva, né, ali ele estava louvando ao Senhor, cantando harpa, falando com Deus, e Deus ele estava ali esperando a hora certa de poder falar com Davi. E a Bíblia Sagrada fala então que ele fala assim, ó, firme está o meu coração, né, firme está o meu coração. E eu me apeguei muito nessa passagem que firme está o meu coração. Nós temos que pedir para Deus, para que nós possa ter firmeza nas coisas, né? Porque muitas vezes a gente fica cambaleando, né? A gente fica em dois pensamentos, achando que é, achando que não é. Talvez vendo setas, dardos inflamados do inimigo, e a gente fala, é melhor eu tirar o pé do freio, porque, né? Mas é assim, irmãos, porque Davi, ele tinha o coração firme a Deus. Por isso que a Bíblia fala que Davi, ele tinha o segundo coração de Deus, porque o coração dele era firme, ele sabia o que ele queria, né? Tudo que ele fez com coragem, ele fez com determinação, ele fez com ousadia, né? Ele fez com temor perante Deus. Então a Bíblia fala que, então o rei Davi fala, ó, firme está o meu coração, e Deus fala aí, ó, tá aí o segundo meu coração, porque esse coração é firme. E a Bíblia então fala que, ó, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Então, irmãos, eu creio que ali na canseira, no dia a dia, na batalha, ele dava jeito, ele arrumava um tempo para poder entoar louvores a Deus, porque ele falava ali que ele entoava louvor de toda a alma dele, né? E muitas vezes falta isso para a gente, né? Muitas vezes nós achamos tantas maneiras de fazer tantas coisas e nós esquecemos de clamar, de pedir a Deus, mesmo que seja deitado, mesmo que seja, irmãos, não interessa, independente de qualquer jeito que você estiver, Deus ele está olhando, Deus ele está vendo. Muitas vezes a gente fala, mas Deus fala, irmão, a pessoa fala sim, porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe, né, da sua limitação, Deus sabe do seu cansaço, Deus sabe da sua luta. Então ele fala assim, ó, despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Então você vê, à noite ele pegava e ele começava a entoar louvor. Você imagina, né, os animais dormindo ali, ele cantando, louvando a Deus. A Bíblia Sagrada fala, irmãos, só para vocês terem uma base de como eu imagino em volta ali do rei Davi, quando ele estava falando com Deus, Deus falando com ele. A Bíblia fala que o rei Saul, a Bíblia Sagrada fala que ele tinha um espírito que perturbava a vida dele. Por quê? Porque Deus tinha tirado o espírito de Deus dele. E a Bíblia fala que quando o espírito de Deus sai, então há o quê? Há uma abertura para que o espírito do inimigo habite.
Então a Bíblia fala que ele foi tomado pelo Espírito. E esse Espírito perturbava ele não conseguia dormir, ele não tinha paz. E a Bíblia fala então que chegou um certo momento que ele mandou procurar entre os homens ali um homem que tocava a harpa. E a Bíblia fala que acharam o rei Davi. E Davi foi até o rei, e ele, quando cantava, tocava a harpa, a Bíblia fala que o espírito que estava, né, no rei saía. Então ele tinha paz. Ele tinha paz. Então quando parava, ele voltava a ter a perturbação. Então você imagina ali em volta, né, ele cantando na alva ali, todos aqueles animais ouvindo, talvez até pessoas muito próximas, né? E a Bíblia então fala que, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Então, ele ia render graça entre os povos, ó Senhor. Então ele estaria falando para Deus, né? Da graça, da misericórdia, do perdão. E a Bíblia então fala, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia. Então, ele falou que ele ia cantar louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia. E realmente, irmãos, eleva mesmo. Que nós estamos vendo aí agora, é um agir de Deus. Talvez você fale assim, mas é uma fúria de Deus, irmãos. Porque eu estava hoje tomando banho agora, e veio no meu pensamento, eu estava ouvindo sons ali perto de casa, bagunça, e você vê, há 2 anos atrás, né, estava tudo fechado, todo mundo com medo, né, porque nós sabemos que estava acontecendo no mundo inteiro, né, uma praga que veio para assolar, e todos os bares estavam fechados, né, todos os lugares estavam fechados. E aí, irmãos, eu fiquei meditando ali, pensando, né, como que o ser humano, ele esquece das coisas muito fácil, né? Quantas pessoas foram ceifadas, irmão, morreram por causa dessa enfermidade, por causa dessa doença que veio sobre o mundo inteiro. Irmãos, nós estamos falando sobre o mundo inteiro. Não foi só no Brasil, não só foi nos Estados Unidos, não foi só na China, não foi só na Inglaterra, não foi só no Chile, não foi só na Argentina. Irmão, foi no mundo inteiro. Então, para você ver, o povo, ele não presta atenção, né? Estavam, né, festejando, bagunçando. Aí nós vindo aqui para o culto, eu conversando com a pessoa que estava ao meu lado, eu estava falando para ela, eu falei assim, tá vendo, começaram a ir embora para casa, né? Só que, o que vai acontecer? Vai tomar um banho, né? Vai dormir e daqui a pouco acorda e o problema vai continuar. Porque é assim, irmão, o mundo refugia na bebida, o mundo refugia nas drogas, o mundo refugia no vício, né? Mas quando acaba, né, ali o efeito, volta tudo ao normal, irmãos, né? Então, você viu aquele povo todo ali, né, achando que estava tendo uma alegria perpétua, mas é uma alegria momentânea, passageira. Essa é a diferença da igreja. Você vê, o rei Davi, mais que tudo que ele passou, mas a Bíblia Sagrada fala que o Espírito de Deus nunca se apartou dele, né? Então, ele então começa a falar para Deus, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Então, para você, nem todos são livres.
Os únicos que são livres são aqueles que são amados por Deus. Agora, você fala assim, mas Deus, Ele é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas pudesse ter a vida e a vida eterna. Sim, mas a Bíblia fala que Ele tem os amados. Porque quais são os amados de Deus? É aqueles que procuram Ele, é aqueles que invocam Ele, é aqueles que oram, aqueles que intercedem, aqueles que fazem a obra com Ele, porque Ele é rei, e Ele deu para a igreja esta autoridade, este poder, de poder estar fazendo esta obra aqui na terra, dando continuidade no ministério dele. Nós sabemos que Jesus, ele passou pela terra, 33 anos, não é isso, irmãos? 30 anos, ele ficou ali na obediência, debaixo da cobertura dos pais, porque é bíblico. Lá em Israel, a pessoa se tornava adulta, aquela que poderia sair de casa era a partir dos 30, o homem. Então, com 30 anos, aí sim, ele pôde fazer a obra, porque tinha que obedecer a lei, obedecer os mandamentos, obedecer a palavra de Deus. Porque você vê, mesmo sendo homem determinado tempo, mas era o tempo de amadurecimento, era o tempo de amadurecimento. E hoje não é assim. Muitas vezes você vai falar para uma pessoa, ela fala que já é madura, que já é homem, ontem eu ouvi isso, ontem eu ouvi de um jovem, ele fala assim, eu não preciso ir nesse culto. Eu falei, mas por quê? Porque eu já sou homem. Oh, glória, já sou homem, eu não preciso, eu não sou jovem. Aí, a gente conversando com ele, explicando para ele, que sim, ele era um jovem sim, ele era um jovem, então ele tinha que, primeiro passar por essa etapa. Não adianta a pessoa querer passar por etapas, porque nós temos que seguir etapas na nossa vida, e Jesus também. A Bíblia Sagrada fala que um dia ele foi criança, com 12 anos de idade. A Bíblia fala que ele pregava para os doutores, ali na sinagoga. Ele falava do amor de Cristo e eles se admiravam com aquilo que ele falava. Mas a Bíblia fala que quando a mãe e o pai deu falta, voltou para buscar, para procurar ele, aí a Bíblia fala que pegou ele no meio dos doutores. E ele, sendo criança, ele falou com a mãe dele, eu tinha que estar assim na casa do meu pai, só que mesmo assim, a Bíblia fala que ele, em obediência, ouviu a mãe e foi com eles. Então ele podia começar ali o ministério dele, não podia começar? Com 12 anos ele já estava ensinando os doutores, ele já estava instruindo os doutores, mas não era assim, tinha que chegar o dia certo, e o dia chegou na vida dele, e assim teria que ser em nossas vidas também, mas muitas vezes nós atropelamos o tempo. Então a Bíblia fala a respeito, dessa passagem aqui, que ser exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Sejam livres. E a Bíblia fala aqui, salva com a tua destra e responde-nos. E aí Deus, então ele responde ao rei Davi. E ele começa falando para o rei Davi assim, disse Deus na sua santidade. Então Deus falou na santidade dele, porque Deus é santo, irmãos, Deus é puro. E o que ele fala é lei. O que Deus fala é a certeza, não há dúvida. Então ele fala assim, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Socote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Se você pegar na Bíblia, irmãos, Efraim, se você pegar na Bíblia,
Moabe, que eu vou falar aqui depois, Gileade. São cidades que, né, houve muita luta, muita batalha, mas era de Deus. Era de Deus. Moabe era de Deus. Nós sabemos que Moabe veio dos moabitas, das amonitas, que eram duas filhas de Ló, que transaram com o próprio pai para gerar gerações. Então teve duas tribos, uma da filha mais velha, que é a moabita, né, que é os moabitas, e a outra moabita, os amonitas. Então, para você ver, mesmo no pecado, mesmo no erro, ainda Deus falou assim, ó, Moabe é meu. Se quem é meu, eu vou cuidar, eu vou perdoar, eu vou ter misericórdia. Mas a Bíblia fala aqui, ó, Judá é o meu cetro. E aí eu me peguei nesse versículo aqui, irmãos. Judá é o meu cetro. O que é cetro, irmãos? Vocês sabem o que é cetro? Sempre. Cetros, C-E-T-R-U. Mas é a mesma coisa, mãe. Judá é o meu cetro. Judá é o povo que tem autoridade a entrar perante o rei. Você sabia disso? Que tem poder. Que tem poder. Então por isso que a Bíblia fala assim, ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Davi era um rei. E o rei Davi, ele tinha essa autoridade de dar o cetro. E aí a Bíblia Sagrada fala que Jesus veio da onde? Da tribo de Judá. Então é um rei. Só ele pode. Só ele, mais ninguém, irmãos. Só ele pode dar o cetro para nós. Só ele pode estender o cetro para nós. E falar para a gente, vai, eu estou contigo. Tanto que a Bíblia nos ensina, numa mensagem aqui da palavra, que houve uma mulher que teve essa autoridade de poder entrar perante o rei e poder fazer, né, o que tinha que ser feito, que foi a rainha Esther. Se você pegar lá, ó, vamos lá. Ó, capítulo 7. Veio, pois, o rei com Ramá para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, se bem parecer, rei, desse-me por minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Então a Bíblia Sagrada fala que ela entrou perante o rei, e ela pediu algo pro rei, para que o rei pudesse permitir, né? Isso você vê no versículo 8, ó: escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei é que com o seu anel se selam, não se pode revogar. Então, quando o rei dá o cetro, né, o anel ali, ele sela, está selado, irmãos. Então, por isso que a Bíblia fala lá, que Judá
ele é o cetro, quer dizer, é a autoridade, é o poder, né, que nós recebemos de Deus para poder estar fazendo essa obra. E a Bíblia então fala, no versículo 4,14 de Esther, olha o que a Bíblia fala, ó. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como está é que foste elevada a rainha. Então, a Bíblia Sagrada fala que Judá tem o cedro na mão. E se você não recebe isso como ordem de Deus, de fazer a obra de Deus, a Bíblia Sagrada fala que ele levanta outro, irmãos. Ele dá para outro. Você viu, a rainha Esther, se ela não faz o que tinha que fazer, você viu o que Mordecai falou para ela? Falou assim, ó, presta atenção, ó, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, no capítulo 12. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Então ele mandou falar para ela, falou assim, ó Esther, você está pensando que só você, porque você está na casa do rei, você vai ser salva? Presta atenção, porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Está vendo? Então vai levantar socorro, irmãos. Você vê, Deus deu para nós o cedro, né? Deus, ele deu para nós autoridade e poder, em nome do Senhor Jesus, repreender o mal. Mas se a gente retroceder, a Bíblia Sagrada fala que nós também vamos pagar o preço. Como Esther também ia pagar o preço se ela não obedecesse a palavra de Deus. Então por isso que Deus deu para Judá, né, esta autoridade, este poder. Porque Judá representa um rei, né? Por isso que Jesus, ele é da tribo de Judá. Porque de Judá saiu o quê? Um rei. Saiu um rei. E este rei tem autoridade para entregar para nós, né, o poder e a autoridade sobre todas as nações, sobre todos os povos. Ele tem autoridade para entregar para nós. Então, rainha Esther, ela estava lá naquele lugar por causa de um propósito, irmão, não é à toa. Muitos falam assim, mas rainha Esther não, se ela não faz a obra, Deus dava livramento para os judeus. E Mordecai falou, vai pensando que só você seria salva, porque você também seria condenada. Seria condenada. Mas por que seria condenada? Porque ela tinha um adversário. E esse adversário chamava o quê? Hamas. Hamas, está aqui, ó. E quem sabe se para a conjuntura, como está, e foste elevado a rainha. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei,
ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo, Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Então você viu, irmãos? É assim. Aí ó, se você pegar no versículo 13, ó, e aí existe umas pessoas que ficam dando ideias. Aí a Bíblia fala que, né? Então ele disse, ó, no versículo 3: porém tudo isso não me satisfaz, enquanto ver o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Porque a rainha fez uma festa e chamou o rei e também chamou esse servo dele aqui. E aí ele achou que, né, estava se sentindo, porque a rainha, né, chamou ele. E aí só que ele se incomodava com Mordecai sentado na porta, porque era uma pedra, né, na vida de Hamás, era uma pedra. Porque é assim, irmãos, muitas vezes nós somos pedra na vida das pessoas, sabia? Porque nós não aceitamos o erro, nós não aceitamos a falha, a mentira, e muitas vezes a pessoa fica irada, se levanta contra nós, e muitas vezes até dentro da nossa própria casa, porque nós somos uma pedra muitas vezes na vida da pessoa. A pessoa acha que nós somos isso para ela. Então a Bíblia fala aqui assim, ó, versículo 13, ó: porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramá, que mandou levantar a forca. Você viu, irmãos, como que o diabo sopra? Ele tinha um desejo, que ele não queria ver mais Mordecai na porta, que incomodava. Só que a Bíblia Sagrada fala que a própria esposa dele falou: ó, faz o seguinte, faz uma festa, chama os seus amigos. Chamaram. O que vocês acham de Ramá fazer ali uma forca para enforcar Mordecai? E ele só, muito bom. E Mordecai então aceita essa proposta. Ele achou, ó, a sugestão foi bem aceita por Ramá, que mandou levantar a forca. Mas olha como Deus trabalha, irmãos. Você fala assim, mas Deus, irmãos, Deus ele faz algo sobrenatural que a gente não dá para entender. Quando eu li essa mensagem aqui, irmão, eu falei: meu Deus, como que Deus trabalha? Naquela noite, olha isso, ia ser no dia de manhã, ia ser no dia seguinte, que Ramá ia pedir a cabeça de Mordecai. Mas a Bíblia fala aqui, ó, naquela noite, o rei não pôde dormir, ó, perdeu o sono. O rei perdeu o sono, irmãos, não conseguia dormir. Quem que fez isso? Foi Deus, irmãos, fez perder o sono, não conseguia dormir. Ó, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Ó, perdi o sono, então pega lá o livro que conta os fatos que aconteceu no meu reino, né? Aquelas pessoas que me ajudaram, aquelas pessoas que um dia, né, talvez fez com que eu pudesse ser livre da morte. E aí ele buscou nos livros, e estava lá escrito, sabe o que? De Mordecai, estava escrito da vida dele ali. Então fala assim, ó: achou-se escrito que Mordecai é quem havia
denunciado a Bigdá e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Aí despertou dentro dele, falou: mas vem cá, nossa, Mordecai fez isso por mim? Eu não lembrava disso. Aí a Bíblia Sagrada fala então que: então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Ó, não recebeu nada. Mordecai não recebeu nada. Mas Mordecai tinha um Deus, irmãos. O que ele recebia era de Deus. Então ia chegar a hora dele. Ia chegar. A hora dele ia chegar, né? E olha aqui, ó. O próprio inimigo, o próprio Hamas, tanto Hamas que ele queria o desejo de entrar na cidade, né, num cavalo do rei, queria estar com as vestes do rei, queria estar com a coroa do rei, e aí ele faz essa proposta para o rei Assuero. Mas ele não sabia que Deus já tinha falado com ele na noite. Deus já tinha falado que era para a pessoa certa que ia ser dado a honra. Então, ó, disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Ó, perguntou o rei: quem está no pátio? Quem está aí no pátio? Aí, ora, Ramá tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai, na forca que ele, Ramá, lhe tinha preparado. Ó, Ramá estava lá, o Ramá já estava no pátio, esperando a oportunidade de entrar, falar com o rei, né, para poder pedir a cabeça de Mordecai, para poder enforcar ele. Aí então ele manda chamar Ramá: vem cá, entra aqui, vamos conversar. Ó, entrou Ramá, o rei lhe disse: que se fará a um homem a quem o rei deseja honrar? Ah, irmãos, eu creio que ele pensou nele, falou: agora é comigo o negócio, Deus vai me honrar. Mas irmãos, ele estava prestes a pedir a cabeça de Mordecai, e Mordecai era um homem de Deus, era um judeu fiel a Deus, um homem que não teve honra nenhuma, mas foi usado por Deus para livrar a vida do rei. Para livrar a vida do rei. E a Bíblia então fala aqui, ó, entrou Ramá, o rei lhe disse: que fará um homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramá disse consigo mesmo, ó, Ramá disse consigo mesmo. Ele não pensou no próximo, ele falou: é comigo o negócio, né? É comigo. Ó, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Ó, e respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei a honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Ele estava pedindo tudo que era do rei, para que ele pudesse ser exaltado. Então disse o rei a Ramá: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim
para com o judeu Mordecai. Olha isso. Que está sentado à porta do rei. Olha que glória, irmãos. E aonde nós estamos, irmãos? Você acha que nós estamos sentados aonde agora? Hã? Nós estamos à porta do rei. Igreja é isso, irmãos. Ó, nós estamos à porta, sentado. Então muitas vezes, muitos aí fora tá achando que vai ser honrado, né? Achando que, mas não é isso que fala a Bíblia. A Bíblia fala que honrado é aquele que está à porta do rei. E nós estamos à porta, irmãos. Então o rei fala assim, ó. Então o rei fala assim: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste, pois agora você vai ter que colocar as vestes nele, você vai ter que colocar ele em cima do cavalo, ainda você vai ter que colocar a coroa do rei sobre a cabeça dele, não omites nada. Então você viu o que Deus faz, irmão, quando a gente, está na presença do Senhor? Então tudo que é teu é por completo, Ele não faz pela metade. Você viu? Ele falou, ó, não omitas nada, tudo aquilo que você falou, você vai fazer. Você vai honrar o rei, você vai honrar Mordecai, que está à minha porta, que ora, que jejua, que se consagra, que quer viver na santidade. Então esses que estão à minha porta, fazendo a minha vontade, eu vou fazer isso. Então vem aqui, ó, Deus usa até o inimigo nosso para fazer isso, porque Amã era o inimigo de Mordecai. Você viu? E Deus fez Mordecai ir lá e honrar, Deus fez Amã honrar Mordecai. Ó, Amã tomou as vestes e o cavalo, ó, vestiu a Mordecai, no versículo 11, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Olha que Amã teve que falar, irmão. Assim se faz ao homem que Deus quer honrar. É assim, ó. Então, irmãos, ó, que está sentado. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo para casa angustiado e de cabeça coberta, de vergonha, irmãos. Olha o que acontece com o nosso inimigo. Irmão, é isso que vai acontecer. Se o inimigo está se levantando, ele vai ter que honrar nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos à porta do rei. E a Bíblia Sagrada fala, você viu aqui, o inimigo estava no outro dia já pronto, preparado. A forca estava pronta, já ia ser enforcado, Mordecai, se o rei permitisse. Mas a Bíblia Sagrada fala que Deus fez ele perder o sono. Falou, não, aquilo que é meu, eu vou honrar. Então, ó, contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeras, sua mulher, lhe disseram:
se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Então vai cair, irmãos. Aí a Bíblia fala aqui, ó. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Ramá ao banquete que Ester preparara. Então não deu tempo dele fugir. Você viu, o inimigo já foi cercado. Pum! Os eunucos chegou e falou, não, vamos. Ué, você também não vai participar da festa? Vamos lá. Vamos lá, você também está convidado também. Porque não é isso que você queria? Você não queria ser honrado? Você vai ser honrado. Sabe de que jeito, irmãos? Ele foi honrado com a própria cabeça dele. Na própria forca que ele fez para Mordecai. Porque a Bíblia fala aqui, ó. Veio, pois, o rei com Ramá para beber com a rainha Ester, no segundo dia durante o banquete do vinho. Disse o rei a Ester, qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, que desejas, cumprir-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como serva nos tivestes vendido, calar-me-ei, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester, ó, quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester, o adversário e inimigo é este mal Ramá. Então Ramá se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramá, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. O único que podia livrar ele, irmãos, era Ester. Mas Ester não podia fazer isso, porque ela não tinha essa ordem de Deus. Ela tinha um limite. Ela tinha um limite, como eu e você. Tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Ramá tinha caído sobre a diva em que se achava Ester. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Quer dizer, queria forçar a minha mulher? Espera aí. Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Ramá. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, ó, e entregou ainda ele. Falou assim, ó, eis que existe junto à casa de Ramá a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramá na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se apracou. Você viu, irmãos?
que é mexer com o povo de Deus? Você viu que é mexer com aquele que está à porta do rei? Aquele que está batendo? Aquele que está invocando Deus? Aquele que está orando? Aquele que está jejuando? Aquele que está se consagrando? Aquele que está se santificando? Irmãos, ninguém pode com esse, né? O inimigo até tenta, mas no último momento Deus faz perder o sono, Deus dá um sonho, Deus revela, Deus mostra, né? Você vê, ele mesmo foi enforcado com a própria forca que ele fez. Então é assim, irmão, o nosso adversário, ele vai acabar caindo por terra, porque é o que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Amém? Então fica de pé, glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmãos, esse livro de Esther é maravilhoso, irmãos. Deus ensina tanta gente sobre a rainha Esther, né? Depois vai falar aqui das festas, né? Da festa que teve, dos reis, do aviso em todas as províncias, da Índia até a Antióquia, né? Onde era ali o reinado de Assuero, né? 120, se não me engano, 129, 127 províncias que ele era rei, e ali o rei fez uma carta, decretou que todos os reis, que todos os judeus se unissem, para que, né, todo aquele que se levantasse contra eles pudessem guerrear e vencer. Então é assim que Deus fala para nós, irmãos, né? Então Deus escreveu para toda a igreja, ó, né? Eu estou com vocês até a consumação do século. Seja forte, viu? Eu vou dar a vitória, eu vou dar o livramento. Então, vamos continuar nesse propósito, irmão, de tá entendendo e compreendendo isso, que a tribo de Judá foi dado o cedro, né? E nós temos essa autoridade, nós temos de Deus nós temos do Senhor Jesus Cristo, né, essa autoridade, esse poder. Amém? Porque nós estamos sim às portas do rei. Viu? Mordecai estava lá, ó. Mordecai era uma pessoa simples, modesta, muitas vezes, né? A pessoa, se você pegar a história de Esther aqui, você vai ver que Mordecai foi toda a estrutura de tudo isso que aconteceu, né? Deus usou a rainha Esther porque ela era uma mulher bela, linda. O rei ficou bambado, ficou meio quase caindo de ver a boniteza dela, entregou metade do reino já de cara, falou assim, ó, tão linda que eu vou dar. Só que tinha um propósito, né? E tudo isso, né? Tinha um propósito, né? E não foi poucas mulheres, não. A Bíblia Sagrada fala que foram chamadas todas as mulheres belas daquela cidade, né? Se prepararam para o rei escolher, e foi escolhida a dedo. Deus escolheu Esther. Amém? Deus, levanta as tuas mãos, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Senhor, nós abençoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo toda a tua amada igreja, hoje para todos sempre, e todos digam comigo, amém. Glória a Deus.